Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Carolina Pinho, eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Movimento Humano. Sou orientada pelo professor Dr. Giovanni dos Santos Cunha, e durante esse período de doutorado, a gente realizou uma revisão sistemática com meta-análise que analisasse os efeitos de diferentes estratégias de exercício físico sobre a aptidão física de crianças e adolescentes. Então, primeiramente, a gente define o que é a aptidão física. Ela é um dos principais indicadores de saúde. Ela é subdividida em aptidão cardiorrespiratória, aptidão musculoesquelética e aptidão motora, na qual a aptidão motora nós podemos considerar a velocidade e a coordenação. E nesse trabalho a gente vai trabalhar somente com a velocidade. Além disso, a composição corporal, ela também é um componente da aptidão física. Essas habilidades, em conjunto, refletem na habilidade do indivíduo em performar a atividade física, ou seja, um indivíduo com uma maior resistência, uma maior força e uma maior velocidade, aliado com uma boa composição corporal, tem uma boa saúde, ele é capaz de se mover de uma forma apropriada para realizar as atividades de vida diária. Em relação a crianças e adolescentes, para melhorar a aptidão física, o exercício físico é a ferramenta apropriada. E os guias, ou seja, a Organização Mundial da Saúde, ela faz algumas recomendações. Essas recomendações, elas são gerais, em que crianças e adolescentes, elas precisam realizar 60 minutos de atividade de intensidade moderada, vigorosa por dia, aliado com 3 dias na semana, com exercícios que fortalecem os músculos e ossos, ou seja, exercícios de força muscular. Isso pode ser realizado através de jogos, brincadeiras, exercícios aeróbicos, treinamentos de força, HIIT. Então, tem uma gama de tipos de exercícios e modalidades diferentes para chegar e atingir esse recomendado. Esse recomendado, né, pela Organização Mundial da Saúde é de suma importância, visto que os indivíduos que atingem esses níveis de atividade física possuem uma maior aptidão cardiorrespiratória e uma melhor saúde muscular, uma melhor aptidão muscular. Isso resulta em uma melhor saúde e performance, ou seja, os estudos têm mostrado que crianças e adolescentes ativos possuem uma melhor saúde musculoesquelética, melhor saúde metabólica, um melhor crescimento ósseo, uma melhor coordenação, maior massa muscular, maior resistência, menor percentual de gordura, uma melhor cognição e melhor bem-estar social. Assim, aumentar os índices de aptidão física na infância também resulta no menor risco de obesidade no futuro. O contrário também é verdadeiro, ou seja, os estudos têm mostrado uma associação forte entre aptidão muscular e aptidão cardiorrespiratória com inatividade física, ou seja, os indivíduos mais sedentários e que realizam menor atividade física também possuem um maior excesso de peso e gordura corporal e um maior IMC. E o número de indivíduos que não realizam atividade física é enorme. Segundo um estudo de 2020, ele mostrou que entre os adolescentes entre 11 e 17 anos, 80% deles não atingem aquele recomendado. Para isso, é importante realizar pesquisas que analisem essa aptidão física. E por isso essas pesquisas elas estão em evidência, devido à importância de explorar as diferentes possibilidades de intervenção, já que o exercício físico ele pode ser uma estratégia para melhorar a aptidão física. Segundo a American College, o exercício físico ele deve ser supervisionado, levando em conta os princípios de treinamento, como a frequência semanal, a duração da sessão, duração da intervenção e o tipo de treinamento. Porém, para crianças e adolescentes, não tem um consenso sobre como essas variáveis de treinamento podem melhorar a aptidão física em diferentes sexos, diferentes idades cronológicas e diferente IMC. Assim, nós procuramos, dentro desse período de estudo, identificar
a efetividade de diferentes estratégias de exercício físico sobre a aptidão física, ligando num único estudo a aptidão muscular, a aptidão motora de velocidade e a aptidão cardiorrespiratória, e em crianças e adolescentes de ambos os sexos e com diferentes IMC. E a partir disso foi realizada uma revisão sistemática com meta-análise. Essa revisão sistemática ela foi de acordo com as recomendações da Cochrane, registrada na plataforma Próspero, e a busca ela se deu no ano de 2021, realizando através de palavras-chave como crianças, adolescentes, exercício de resistência aeróbico, pliométrico, esportes. Então, a nossa ideia foi analisar todos os tipos de exercício para indicar qual o mais apropriado para melhorar cada aptidão física. Como critério, né, os estudos eles precisariam ser realizados com crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, divididos em exercício físico estruturado e que tivesse um grupo controle como comparador. Esse grupo controle não deveria realizar nenhuma intervenção além da educação física escolar. E os estudos eles deveriam analisar alguma variável de aptidão física, ou seja, a força muscular ou potência muscular, a aptidão cardiorrespiratória ou a velocidade. A partir dessas buscas, foram selecionados 11.837 estudos, e a partir da exclusão de duplicatas, leitura de título, resumo e do texto na íntegra, no final nós ficamos com 80 estudos que foram realizados, então, uma análise de qualidade metodológica, e eles foram incluídos na análise. Foi realizada uma análise estatística com os dados pré e pós-intervenção. Os resultados eles são apresentados com o tamanho de efeito, foram realizados cálculos de efeitos aleatórios, foi analisada a heterogeneidade dos dados, e os resultados eles são apresentados a partir dos forest plot das análises. Foi realizada uma análise de sensibilidade e uma meta-regressão, e o P adotado foi menor que 0,05. Então, eu vou apresentar alguns resultados que nós encontramos, tá? Entre eles, analisando todos os estudos, encontramos um total de 5.769 participantes, divididos em grupo exercício e grupo controle. Esses sujeitos, né, esses estudos, eles foram divididos de acordo com cada variável, ou seja, a aptidão muscular, a aptidão cardiorrespiratória, a potência muscular e a velocidade. E os resultados, eles são apresentados nessa sequência. Então, em relação à efetividade do treino sobre a efetividade do exercício físico sobre a aptidão muscular, os estudos foram selecionados 16 estudos em que analisaram sujeitos entre 8 e 15 anos. A força muscular ela era mensurada a partir de teste de repetição máxima, podendo ser 1 RM, 6 RM ou 10 RM, a partir de exercícios como supino, flexão de cotovelo, agachamento, leg press ou extensão de joelho. Para esse resultado, nós encontramos que os indivíduos que realizaram, os estudos que realizaram o exercício físico, eles são capazes de aumentar a força em 16 quilos quando eles realizam exercício físico, versus o grupo controle. Ou seja, treinar, realizar além da educação física escolar, é capaz de aumentar em 16 quilos a força muscular. Em relação à efetividade do exercício físico sobre a aptidão cardiorrespiratória, os estudos analisaram o VO2 máximo e o VO2 pico em indivíduos entre 7 e 17 anos, e nós encontramos que os sujeitos que realizam exercício físico, ele é capaz de aumentar em 2,12 ml/kg/minuto a sua aptidão cardiorrespiratória. Um dado muito importante, mostrando, né, a efetividade do treinamento quando comparado ao grupo controle. E como esse valor ele pode sair de um estágio de não saudável, ou seja, o indivíduo tem um VO2 de 30, quando ele passa para o de 32, né, com exercício, ele consegue sair
diminuir muito os seus riscos metabólicos. Então, é muito importante a realização de exercício físico. Em relação à efetividade do exercício físico sobre a potência muscular, foram selecionados sujeitos entre 8 e 17 anos, e os estudos eles analisaram o Counter Movement Jump, o CMJ. E nós encontramos que os sujeitos que realizam exercício físico, comparado com o controle, são capazes de aumentar em 1,5 centímetros a sua altura de salto. Em relação à efetividade do exercício físico sobre a velocidade, os estudos analisaram indivíduos entre 9 e 17 anos e foi realizado, então, as análises a partir da velocidade aeróbica máxima por quilômetro por hora. E esses sujeitos que realizam exercício físico, eles são capazes de aumentar em 0,5 quilômetros por hora. Também um dado importante, já que mostra a efetividade que o exercício físico tem sobre a velocidade. Então, como consideração final, eu trouxe alguns dados que a gente encontrou, e como consideração a gente percebe que a aptidão física é um importante marcador de saúde, e que o exercício físico regular e supervisionado, ele traz efeitos benéficos e com valores significantes e importantes para a condição de saúde e performance. Em relação aos nossos achados, nós encontramos que tanto meninos e meninas podem ser impactados pelo aumento de força. Esses dados em valores eu vou deixar para vocês assistirem no dia da minha defesa da tese, em que no final do vídeo eu digo quando que vai ser. A aptidão cardiorrespiratória ela também pode ser impactada pelo exercício, mais precisamente pelo exercício aeróbico. E a potência muscular e a velocidade também são impactadas pelo exercício físico. Esses outros dados, em qual tipo de exercício é o mais apropriado para cada variável, qual idade tem maior ou menor maior ganho, né, maior impacto de ganho de aptidão física, vocês podem assistir comigo no dia 5 de abril, a partir das 9 horas, vai ser realizada a minha defesa da tese, com todos os dados encontrados, certo? Espero vocês, sigam ali na página do PPG o link também para divulgação da defesa. Muito obrigada a todos e até o dia 5.